E aí, gente, tudo bem? Beleza? Como é que você tá, guri? Como é que você tá, guria? Seguinte, vamos começar agora a nossa terceira aula desse curso para a Universidade Federal do Paraná. Nas duas primeiras aulas, como você viu, nós trabalhamos com um texto bastante importante que cai sempre na prova do UFPR, que é o resumo. O ponto de partida do nosso curso, portanto, foi o resumo. Hoje a gente começa um gênero textual novo, também bastante importante na prova da Universidade Federal do Paraná. Se você está aí ligado, se você já está praticando, se você já está ligado com as correções das suas redações, cara, sucesso! Lembre-se sempre que a gente está num processo e esse processo vai evoluindo no decorrer do tempo. Tudo bem? Beleza? Está preparado para mais uma aula? Então vamos começar essa aula agora com vocês. É isso aí. Então, eu sempre começo com vocês no início das aulas, eu relembro com vocês o que a gente viu até agora. Um conceito bem importante que a gente trabalhou até agora é entender que a prova da UFPR, ela se inicia com uma prova de compreensão de texto que vai se trabalhar numa prova de produção textual. Guarda o seguinte, cara, é importante você entender que esta relação entre compreensão e produção de textos, ela é fundamental para o seu sucesso. Então, o que eu ensinei para vocês nas primeiras aulas? O seguinte, que toda vez que você vai fazer uma leitura, uma compreensão de um texto A, você vai trabalhar isso em duas etapas. A primeira etapa, como a gente já viu, é aquela em que você vai procurar o título, o autor, o assunto, o tema, meio, época, opinião. São as informações que contém, que formam esse texto, que não seja o conteúdo. Na segunda parte, aí sim você vai trabalhar com as partes que compõem o texto, que seria a parte do gráfico, a parte da imagem, a parte de um próprio texto. Tudo bem? Beleza? Esse é o ponto de partida extremamente importante, essa dupla leitura do texto A para você produzir o texto B. Bom, hoje a gente vai começar um texto novo e esse texto novo se chama Transposição do Discurso. É uma questãozinha que cai muito na prova da UFPR, não caiu no ano anterior, no último vestibular, mas pode ser que caia para este ano, numa alternância talvez de gêneros textuais que a UFPR venha a fazer. Então o que a gente tem que entender? Quando eu estou falando sobre transposição de discurso, eu preciso entender, antes de mais nada, o que vem a ser discurso. Bom, quando a gente começa a pensar o que é discurso, você tem que entender que é todo movimento de comunicação que um indivíduo, que uma sociedade possa fazer, tudo bem? Então, dentro de um processo agora, entre nós dois aqui, eu conversando contigo, o que você percebe é que eu estou te transmitindo uma informação, e esse processo se chama de discurso. E muitas vezes, aqui nessa aula, eu estaria apresentando para você um discurso que é o meu discurso enquanto professor, mas eu também posso trazer discurso de outras pessoas para construir um discurso maior. Pois bem, discurso está relacionado, portanto, com todo e qualquer processo de comunicação em que eu tenha um agente desse processo, um emissor, que vai atingir o seu receptor com uma mensagem, utilizando o código, utilizando o canal. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha? Como é que pode acontecer esse uso de discurso? Eu vou fazer a leitura para você entender muito bem isso daqui, tá? Vamos lá? Nessa terça, Padilha foi perguntado em entrevista, após uma solenidade no Planalto, se o governo federal avalia enviar mais recursos para Roraima, conforme o pedido da governadora. O ministro disse que a medida não resolveria o problema no estado, já que o Serviço de Saúde e a atuação do Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Receita Federal em Roraima são de responsabilidade da União. O que faria o dinheiro? O dinheiro não resolve nada neste momento. Os órgãos que estão cuidando dos venezuelanos são de responsabilidade do governo federal. Os órgãos de saúde do município e do estado já foram supridos com recursos por parte do Ministério da Saúde, afirmou Padilha. Bom, o que eu percebo nesta notícia? Eu percebo que eu tenho, na verdade, dois discursos, eu tenho dois falantes dentro desse processo. O primeiro falante, que seria o jornalista, ou seja, o responsável por escrever e dar essas informações. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse jornalista, ou seja, a fala, o discurso, o dizer desse jornalista, eu também tenho um dizer que compõe esse texto, que é o dizer do ministro Padilha. Ora, eu tenho aí, portanto, dois discursos, dois momentos de fala. Mas se você perceber bem, vamos identificar isso daqui agora, ó. Dá uma olhadinha que legal.
Eu marquei aí para vocês um momento em que eu tenho um dizer do discurso, perdão, um dizer do ministro, mas esse dizer do ministro não se ouve, se assim pode dizer, a voz dele. Vamos fazer a leitura? Olha lá. O ministro disse que a medida não resolveria o problema no Estado, já que Serviço de Saúde e atuação do Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Receita Federal em Roraima são de responsabilidade da União. Notem que eu sei que o ministro está dizendo algo, mas eu não ouço a voz dele. Como que vai acontecer agora? Dá uma olhadinha na parte de baixo. O que faria o dinheiro? O dinheiro não resolve nada neste momento. Os órgãos que estão cuidando dos venezuelanos são de responsabilidade do governo federal. E assim vai. O que eu quero que você entenda? Eu apresentei um discurso, uma fala, nesse texto, uma fala, que é uma fala do jornalista e uma fala do ministro. Só que essa fala do ministro está dividida em duas maneiras distintas de se apresentar. E é justamente o que a gente vai entender agora, a gente vai entender nessa aula de hoje. Vamos lá? Presta atenção, por favor. Primeiro tipo de discurso que eu queria que você entendesse é um discurso chamado discurso direto. O que é o discurso, portanto? É uma fala desse terceiro que eu estou trazendo para o meu texto. A fala do Padilha está sendo trazida para o texto. Tudo bem? Beleza? No discurso direto, como no exemplo anterior, o personagem ou o entrevistado ou algum outro indivíduo que traga o seu texto, que traga o seu discurso, ou eu pegue esse discurso, eu vou apresentar literalmente como é esse discurso. Para ficar mais claro, dá uma olhadinha, por favor. Haddad foi denunciado nesta segunda, 27, pelo Ministério Público de São Paulo por improbidade administrativa. Segundo a acusação, o petista foi beneficiário do proveito de vantagem ilícita e teria enriquecido ilicitamente de maneira indireta em razão do pagamento de dívidas na disputa à Prefeitura de São Paulo quando foi eleito. Preste atenção. O ex-presidente do UTC, chamado Ricardo Pessoa, é um corrupto confesso. Esse corrupto já mentiu 9 vezes antes, diz Haddad durante entrevista para a imprensa no Rio, onde fez a campanha na manhã dessa terça. Ora, o que eu fiz nesse meu texto? Eu dei voz ao Haddad. Na verdade, eu não, porque esse texto não é meu, tá? Mas esse texto, ele dá voz ao Haddad. É como se eu ouvisse essa voz do Haddad. Só que não existe ouvir dentro de um texto. Portanto, o que eu percebo aí é que esse texto tem alguns sinais gráficos para indicar que essa fala é uma fala de outra pessoa. Mas fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Agora notem, essa mesma notícia apresenta um discurso indireto. Então vamos lá? Haddad foi denunciado nesta segunda, 27, pelo Ministério Público de São Paulo por improbidade administrativa. Segundo a acusação, o petista foi beneficiário do proveito da vantagem ilícita e teria enriquecido ilicitamente de maneira indireta em razão do pagamento de dívidas na disputa à Prefeitura de São Paulo quando foi eleito. Durante a entrevista para a imprensa no Rio, onde fez a campanha na manhã dessa terça, Haddad disse que o ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, era um corrupto confesso e que já havia mentido 9 outras vezes. Tenta entender o seguinte, cara. Você percebe que eu tenho uma diferença na apresentação desses dois discursos. No primeiro, em que eu sinto, ouço, percebo, noto a fala que foi trazida ao meu texto, e no outro é como se ela estivesse fazendo parte do meu texto. Há ali o pensar, há ali o falar, no caso do Haddad, entretanto, ele segue o falar do narrador ou do jornalista. Tudo bem? Beleza? Pois bem, entendido isso, agora você tem que entender como é que pode funcionar isso na prova da Universidade Federal do Paraná. Vamos tentar entender? Como é que pode aparecer o discurso na UFPR? Geralmente na UFPR, nas últimas vezes em que eles solicitaram o discurso, eles solicitaram da seguinte maneira: eles colocaram uma entrevista. Essa entrevista era composta por perguntas feitas pelo jornalista e respostas dadas pelo entrevistado, ou seja, claramente dois tipos de discurso. Solicitava-se depois disso que houvesse uma mudança desse discurso direto para um discurso indireto. Você vai falar assim, Valtinho, beleza,
é só tirar as aspas que tá tudo certo. Então, cara, se fosse fácil assim, tá tudo legal, tudo jóia. Mas isso não é fácil assim, tá? E a gente vai tentar discutir isso daqui um pouquinho. Por quê? Tenta entender. Vamos lá? Se eu for pegar a prova da UFPR, você vai ver que você vai ter um texto geralmente grande, com falas dos personagens ou fala dos entrevistados, e eu vou trazer isso para um texto menor. Ora, mas isso que você está dizendo, Valtinho, não se chama transposição do discurso, isso se chama resumo. Então, cara, é justamente isso que eu queria dizer para vocês. No caso da UFPR, a gente vai ter a fusão desses dois gêneros textuais. Ao mesmo tempo, eu vou ter que ter a habilidade de mudar o discurso, mas além de mudar o discurso, eu também vou ter a habilidade de resumir o texto. Por isso, você deve estar entendendo agora que nós começamos o nosso curso falando justamente sobre resumo. Tudo bem? Beleza? Mas, Valtinho, como é que eu vou construir isso e como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Primeira coisa, quando eu preciso ter uma noção... Primeira coisa, eu preciso ter uma noção básica de como eu posso fazer a transposição de um discurso direto para o discurso indireto. Como eu disse para vocês, não é somente eu tirar os sinais gráficos que aparecem no discurso direto e tirá-los, deixá-los ou substituí-los por conjunções, por exemplo, no discurso indireto. Não é isso, tá? A gente tem que entender que tem toda uma correlação de verbo, uma correlação de pessoas, que é o que eu vou começar a ensinar para vocês agora. Então vamos guardar o seguinte, só para perceber a diferença que eu tenho do discurso direto para o discurso indireto. Primeira coisinha, o discurso direto traz um verbo que a gente chama de verbo dicende. O que são verbos dicende? São aqueles que vão indicar que haverá uma fala, um questionamento, uma pergunta, ou seja, todos os processos de manifestações que a gente tem na comunicação. Então eu vou dizer assim, ele disse, ele falou, ele resmungou, ele sussurrou. O discurso indireto mantém esse verbo dicende, ou seja, continua dizendo que tal pessoa disse ou falou. A mudança vai se dar depois disso. Quando, Valtinho? Bom, ela vai se dar justamente nas relações de inserção ou não de um discurso em outro. Pode estar um pouquinho hermético para vocês, mas vamos tentar entender o seguinte. Quando eu tenho um discurso direto, a fala é do entrevistado, a fala é do personagem, assim por diante. Tudo bem? Para indicar isso, geralmente nós trabalhamos com sinais gráficos. 2 pontos, parágrafo na outra linha, travessão, ou inserir aspas, para demonstrar que aquela fala naquele texto não é do narrador ou não é de quem está escrevendo aquele texto. Já no discurso indireto, acontece o contrário. O que acontece no discurso indireto? No discurso indireto eu substituo, eu retiro esses sinais gráficos e integro esses dois discursos em um só, porque fica uma fala que é uma fala só do narrador informando sobre a fala de um personagem ou então a fala de um entrevistado. Característica, o discurso direto pode trazer a oralidade, já que ele traz a representação dessa sonoridade, traz a representação do falar de alguém. Enquanto no discurso indireto, no processo de transformação, eu não trago essa oralidade, eu tendo a ter uma formalidade. Vamos tentar entender bem? Dá uma olhadinha nesse exemplo. Ó. O pai gritou, 2 pontos, parágrafo na outra linha, travessão. Eu lhe amo, filhão. Preste atenção que eu tenho o verbo dicende, no caso gritou, eu tenho os 2 pontos para indicar que se iniciará um discurso direto, eu tenho travessão para indicar uma fala e logo depois eu tenho a fala deste personagem. Tudo bem? O interessante é saber que esta fala traz características não comuns à norma culta da língua portuguesa. Você já deve saber que quem ama, ama algo ou alguém. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo direto que solicita um objeto direto. E nós sabemos que o lhe, ali no caso, não é o pronome adequado para isso. Ou seja, eu tenho um desvio da norma culta da língua portuguesa. Outra coisa importante é que eu tenho ali um vocativo, filhão, e isso também no processo de transposição não vai. Vamos mostrar como é que fica. O pai gritou ao filho que o amava.
Tenta entender que nesse processo eu tenho o verbo dicente, eu retirei a ideia do filhão no texto para ao filho, inserindo os discursos, e o que o amava, eu tenho uma conjunção integrante que inicia e depois o que foi dito no discurso direto e transposto para o discurso indireto. Botinho, eu acho que eu entendi então. O ponto de partida que a gente tem para a construção desse discurso é saber se ele é direto ou indireto, fazendo as modificações. Se eu tenho dois pontos, se eu tenho aspas, se eu tenho a fala do indivíduo ou se eu tenho travessão, eu retiro esses sinais gráficos, coloco uma conjunção integrante, um que, por exemplo, e depois disso eu inicio a fala. Mas é só isso? Então, não. Essa aula é uma aula muito importante, que a gente está dividindo inclusive em duas partes, para você compreender o seguinte: eu preciso seguir algumas convenções para modificar esse discurso, que é o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá? Presta atenção, por favor. Quando no discurso direto, por exemplo, eu tenho a utilização de primeira pessoa, quando eu for modificar esse discurso direto para um discurso indireto, eu vou ter que mudar a pessoa. Quer ver? Joana reclamou diretamente com o diretor. Eu não faço isso. Vamos fazer a substituição? Vamos passar isso para a terceira pessoa. Joana reclamou diretamente com o diretor que ela não fazia aquilo. O que era primeira pessoa na fala de um personagem se transforma em terceira pessoa na do outro discurso. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Segunda coisa importante. Quando eu tenho um verbo no discurso direto no presente, ele vai se transformar em um verbo no pretérito imperfeito. Valtinho, como é que funciona isso? Vamos lá. Joana reclamou diretamente com o diretor. Eu não faço isso. Está dizendo isso no presente. Como é que vai ficar? Joana reclamou diretamente com o diretor que ela não fazia aquilo. Notem que eu estou tendo uma modificação dos tempos verbais. Eu vou ter que fazer isso na prova do FPR? Então, cara, em alguns momentos você vai ter que fazer sim, tá? Desse jeito. Mas eu vou explicar isso para vocês melhor na próxima aula. Mas vamos continuar aqui. Depois disso, vamos lá, por favor. Discurso direto e discurso indireto, quando o discurso direto traz pretérito perfeito. Vamos lá, Joana reclamou diretamente com o diretor. Eu não fiz isso. No outro discurso vai ficar: Joana reclamou diretamente com o diretor que ela não fizera aquilo, ou que ela não tinha feito aquilo. Eu saio do pretérito perfeito e vou para o pretérito mais que perfeito. Terceira possibilidade, quando eu tenho uma mudança do futuro do presente para o futuro do pretérito. Joana reclamou diretamente com o diretor. Eu não farei isso. Joana reclamou diretamente com o diretor que ela não faria aquilo. Tudo bem? Beleza. Eu acho que você entendeu isso muito bem, tá? Mas vamos mais uma? Vamos lá, Todos esses que eu vou passar para vocês agora são alguns verbos num determinado tempo verbal ou modo verbal que vão sempre encerrar ou ser transformado, transmutado em um outro tipo de tempo verbal, que no caso vai ser o pretérito imperfeito do subjuntivo. Dá uma olhadinha. No imperativo, Joana ordenou diretamente ao diretor: não faça isso. No presente, pretérito do subjuntivo, Joana ordenou diretamente ao diretor que não fizesse aquilo. Mais uma. Presente do subjuntivo, Joana reclamou diretamente ao diretor: espero que você faça isso. No pretérito do subjuntivo, Joana reclamou diretamente ao diretor que ela esperava que ele fizesse aquilo. Importante você sacar, que no discurso direto, o primeiro verbo está no presente do indicativo, espero, que se transformou em esperava, pretérito imperfeito. E depois, o faça isso se transformou em se fizesse isso. Mais uma, ultiminha, vamos lá. Futuro do subjuntivo. Joana afirmou diretamente ao diretor: quando você terminar isso, nós conversamos. Pretérito do subjuntivo. Joana confirmou diretamente ao diretor que quando ele fizesse aquilo, eles conversariam. Pois bem, rapaziada, o que você está vendo até agora? O que eu quis passar para vocês até agora?
Para eu conseguir entender o que é transposição do discurso, nós aprendemos o que é discurso. Depois disso, nós percebemos que esse discurso pode se manifestar de formas diferentes. Ele pode se manifestar de uma forma direta, pode se manifestar de uma forma indireta. Percebemos que o discurso direto vem consigo com uma fala demarcada de um personagem ou de um entrevistado através de sinais gráficos. Por outro lado, o discurso indireto, ele tem a integração entre essas falas. Você também aprendeu até agora que eu tenho uma convenção para retirar do discurso direto e passar para esse discurso que a gente chama de discurso indireto. Mas, como eu disse para vocês, na prova da UFPR, nós não temos somente isso. Então vamos fazer o seguinte, dá uma olhada, por favor. Qual é o primeiro passo que eu devo seguir para obter sucesso na prova, caso caia transposição de discurso? Vamos lá? Faço a leitura do texto e na leitura do texto o que eu faço? Decodificação do tipo de discurso. Eu vou ver se nesse texto eu tenho um discurso indireto que ele vai solicitar para que eu passe para o direto ou vice-versa. Geralmente o que eu tenho é a transposição de um discurso direto para um discurso indireto. Segunda possibilidade, quantos discursos há no texto? Ou seja, quantos falares eu tenho nesse texto? Para decodificar quantas pessoas estão falando ou quantas vezes esse diálogo vai acontecendo entre esses dois integrantes. Depois disso, onde o texto foi veiculado. Isso é importante, que eu já falei para vocês lá atrás, lá no resumo. Isso vai ser uma informação para você colocar no início do seu texto, tá? Depois disso, qual é o assunto apresentado nesse texto? Isso tudo vai fazer parte da introdução da sua redação. E por último, qual o ponto de vista, caso exista um ponto de vista na construção desse texto. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Retirar as informações básicas. Depois disso, para um segundo passo, o que eu vou fazer? Olha para mim. Segundo passo, eu vou fazer o seguinte. Qual que foi a primeira pergunta apresentada, caso seja uma entrevista? Depois, qual foi a resposta? Depois, a segunda pergunta. E depois, qual foi a resposta? E depois, vai ser assim por diante. Então, você, antes de começar a pensar nessa sua redação, em fazer a sua redação, você vai fazer aquela decodificação. O básico, tirando as informações básicas, depois você vai retirando as informações específicas para a construção do seu texto. Feito isso, pecador, tá tudo jóia, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Agora a gente vai fazer o quê? Presta muita atenção, por favor, tá? A partir do momento que eu coloquei essas ideias, de apresentar as perguntas, de colocar todos esses elementos, eu vou ter noção do conteúdo do texto. Olha bem, tio cabeçudo, presta atenção. Necessariamente essa aula precisa ser dividida em duas partes. E eu gostaria que você, antes de pensar em escrever a transposição do discurso, que você aguardasse a próxima aula. Mas, muita atenção, presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu não quero que vocês não façam nada. Eu quero que você faça o seguinte. Tenta entender com o tio aqui, tá? Como eu vou escrever um texto que ao mesmo tempo é transposição de discurso e resumo, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar as propostas de redação que nós já passamos para vocês sobre transposição de discurso. Você vai pegar os textos e esses textos que você estiver pegando, você vai responder e você vai montar todas essas perguntas que eu passei para vocês. Então, presta atenção. Você vai se preparar para a construção da transposição do discurso. Isso a gente chama de pré-texto e é de grande valia na hora de você construir a sua redação. Porque você vai colocar todos os elementos importantes na construção desse texto. Tudo bem? Então, simples. Você vai ler o texto e você vai se perguntar: há um título nesse texto? Esse texto foi veiculado onde? Quando foi veiculado esse texto? Quem é o cara que está entrevistando, se for uma entrevista? Quem é o cara que está respondendo, se for uma entrevista? Dentro desse universo, você vai perguntar qual é o assunto que está sendo discutido. Dentro desse assunto, qual é a temática? Existe algum posicionamento?
Tudo isso vai servir como o ponto de partida para a construção da primeira parte da sua redação. Tudo bem? Beleza? Joia. Depois disso, você vai fazer uma leitura como a gente fez de resumo. Parte a parte a leitura dessa pergunta e das respostas dessa pergunta para que você consiga aí construir o seu texto. Tudo bem? Beleza? Fica esse desafio. Você já vai ter o segundo o segundo vídeo sobre discurso, e depois desse vídeo sobre discurso, aí sim a gente vai passar para vocês todas as informações de como se escreve esse texto.